Nesta noite santíssima, a Igreja nos introduz no cenáculo, onde Nosso Senhor, na véspera da sua paixão, institui os maiores tesouros da nossa fé, a Eucaristia, o sacerdócio e o mandamento da caridade. Devemos já recordar que na contagem do Tríduo Santo, o qual nós já estamos passando às portas, a Igreja conta já como hoje, como se fosse a sexta-feira. Portanto, esta cerimônia, ela traduz ao mesmo tempo um caráter festivo pela instituição da Santíssima Eucaristia e do sacerdócio, mas também nos recorda da prisão de Cristo e, portanto, nós temos dois aspectos desta mesma cerimônia. O Santo Evangelho, segundo São João, que nós acabamos de escutar, apresenta apenas o gesto do lava-pés. Por isso, a liturgia, ela precisou, portanto, da leitura da epístola que nós escutamos de São Paulo aos Coríntios, na qual ele vai nos relatar a instituição da Santíssima Eucaristia. São João, ao contrário dos outros três evangelistas, não nos apresenta a ceia, a Santa Ceia, no sentido do gesto de instituição da Santíssima Eucaristia, mas se nós quisermos colocar em nosso coração a fé na Eucaristia, baseando no Evangelho de São João, nós devemos, é claro, ir no capítulo 6, onde se tem o discurso do pão da vida, e a partir daquele momento, o qual Jesus se identifica como um pão que desce do céu, e que é alimento, e quem come dele não morrerá jamais, os discípulos e aquelas pessoas que estavam diante de Jesus percebem a total realidade da Eucaristia, das próprias palavras de Cristo. Não era um símbolo, não era uma metáfora, ele estava afirmando de modo categórico que o pão era o seu corpo. E, portanto, prezados irmãos, acreditar ou não na Eucaristia não é algo fortuito na nossa fé, mas a Igreja e a nossa fé pressupõem, é claro, a Santíssima Eucaristia. Nós vemos neste gesto o próprio Deus que se ajoelha diante da criatura, o Senhor do universo se fez servo, rebaixando não somente a nossa condição humana, mas, portanto, se tornando e se fazendo servo. E este gesto não é apenas um exemplo belo, bonito, é uma revelação. Este gesto revela-nos o coração do sacerdócio de Cristo. E nesta noite santíssima, nós somos convidados a meditar, olhando para o coração sacerdotal de Cristo, pois o sacerdócio verdadeiro não é um domínio, mas é sobretudo oblação, não é meramente um poder humano, mas a entrega total do coração humano a Deus. Nos relatos da instituição, nós ouvimos as palavras eternas: hoc est in corpus meu. Aqui está, portanto, o mistério. Cristo não apenas oferece algo, um símbolo, ele oferece a si mesmo. Ele é ao mesmo tempo sacerdote, altar e vítima. Já nos primórdios da Igreja, Santo Inácio de Antioquia afirmava com clareza: a Eucaristia é a carne de nosso Senhor Jesus Cristo, carne que padeceu por nossos pecados e que o Pai, em sua bondade, ressuscitou. E como que pode surgir um herege 1500 anos após a Santo Inácio de Antioquia referir a Santíssima Eucaristia como uma metáfora, como uma imagem, como um símbolo? Portanto, prezados irmãos, a nossa fé, que deve, portanto, brotar em nosso coração a alegria por termos a Eucaristia, é a fé apostólica. Portanto, Santo Inácio já
no início do século II, nos afirma com total clareza esta realidade. E assim se realiza no altar, que é o mesmo sacrifício da cruz, o qual nós iremos amanhã contemplar e que nós contemplamos todos os dias sobre os nossos altares, é claro que de uma forma incruenta, mas real ao mesmo tempo. Portanto, este mesmo sacrifício de Cristo na cruz, ele vai antecipar na sua ceia, portanto, indicando para nós a sua presença na Santíssima Eucaristia. E é evidente que a Quinta-feira Santa não encontra pleno sentido sem o sacrifício real de Cristo na cruz, pois só seria apenas um símbolo de fato, ou seja, não encontraria algo concreto, algo real, o qual nosso Senhor de fato morreu na cruz. E também nós iríamos apenas fazer uma memória de alguém do passado, de alguém que morreu, de algum líder, como existiram vários, mas, portanto, a ressurreição é algo que vai como que linkar e fazer a lógica de tudo, de todo o mistério pascal de Cristo, com a sua ceia, a sua paixão e morte na cruz e também ressurreição. Portanto, o tríduo pascal, nem um dia consegue ser explicado por si mesmo. A sexta-feira precisa da quinta, a quinta-feira precisa da sexta, e também o sábado, santo, domingo, necessita justamente para colocar em nosso coração a realidade da Santíssima Eucaristia, do verdadeiro sacrifício redentor de Cristo na cruz. Portanto, entrelaça o centro do mistério da nossa fé, que é justamente aquilo que nós estamos vivenciando. Devemos vivenciar este momento com atenção, com fé, para alargar em nosso coração a caridade. E assim, o que se realiza no altar é o mesmo sacrifício da cruz, tornado presente de modo incruento. Essa verdade é retomada pelo Papa São João Paulo II, na sua encíclica Ecclesia de Eucaristia. A Igreja vive da Eucaristia, mas nesta noite devemos penetrar ainda mais fundo neste mistério. Quem é aquele que se oferece e que oferece este sacrifício? Quem é o sacerdote? E aqui vai nos iluminar o Papa Bento XVI, que ao meditar sobre o sacerdócio de Cristo, ele nos recorda que Jesus não oferece algo exterior a si mesmo, ele se oferece a si. Ele é ao mesmo tempo sacerdote e vítima. E ainda ele aprofunda este mistério. O verdadeiro sacerdócio consiste precisamente nisto: tornar-se um com Cristo, de tal modo que a nossa existência sacerdotal se torne uma oferta, um dom e um sacrifício. É claro que eu, de uma forma particular e especial, participo do sacerdócio de Cristo no sentido ministerial, ou seja, no serviço, mas todo batizado participa também do sacerdócio de Cristo. Portanto, não tanto o padre, mas como todos os fiéis devem ser também oferecer a si mesmo e ser uma oferta, um dom, um sacrifício para Deus, para a Igreja e para a humanidade. Vede, irmãos, o sacerdócio de Cristo não é como o dos antigos, ou seja, dos antigos pagãos, ou até mesmo do Antigo Testamento, que ofereciam vítimas externas, animais. Cristo, de modo contrário, inaugura um sacerdócio novo e eterno, e Ele mesmo é vítima. Nós encontramos, infelizmente, também como uma demonstração do paganismo em nosso tempo, o oferecimento de vítimas, mas nós não precisamos mais de nenhum tipo de vítima. Nós temos já, foi apresentado para nós de uma forma definitiva e eterna, o Cristo crucificado. Não é necessário, portanto, matarmos algo
para alcançar a amizade com Deus, mas o próprio Deus fez isso por nós. E como nos recorda a carta aos Hebreus, que Cristo, uma vez entrando no Santo dos Santos, Ele oferece um sacrifício eterno, pois Ele não usa sangue de bodes ou carneiros ou touros, mas oferece o seu próprio sangue. E também a Cristo, ao nos dizer, fazer isto em memória de mim, Ele não apenas institui um rito, mas nos comunica o seu próprio sacerdócio aos apóstolos e por eles a igreja chegou até nós. O Padre não age, portanto, em nome próprio, ele age em persona Christi, isto é, Cristo é quem se oferece, é Cristo que consagra, Cristo que perdoa, é Cristo quem se entrega. Por isso, o sacerdócio é inseparável da cruz. Não há sacerdote sem sacrifício, não há Eucaristia sem oblação. E aqui nós compreendemos também o gesto de Cristo no lava-pés. O sacerdote deve ser aquele que se abaixa, que serve, que se consome pelos outros. Seu poder é o amor crucificado. E todo sacerdote deve recordar, é claro, que ele também participa da diaconia de Cristo, pois uma vez eu fui ordenado sacerdote, ou seja, fui ordenado sacerdote e também diácono, e portanto eu devo exercer este serviço por meio da caridade, a qual é próprio dos diáconos. Caríssimos irmãos, tudo isto converge nesta noite à Eucaristia, aonde Cristo se dá como alimento. Culmina também no sacerdócio, que torna presente o mistério que aconteceu uma vez na humanidade, e este mistério que é eterno e que permanecerá enquanto existir alguém aqui na terra, e portanto também converge para a caridade, que é fruto e a exigência deste dom. Sem a Eucaristia não há igreja, sem sacerdócio não há Eucaristia, sem caridade tudo se torna vazio. Devemos, pois, examinar a nossa consciência. Nós temos tido consciência da grandeza do sacerdote ou do sacerdócio. Eu posso também questionar sobre a minha consciência, mas convido a todos a também meditar e examinar a própria consciência. Nós valorizamos de fato, olhamos para o sacerdote como o próprio Cristo. Claro que somos pecadores, mas independente de quem seja, é sempre um outro Cristo. Em segundo lugar, eu tenho rezado pelos sacerdotes. Se nós temos tantas críticas a determinados sacerdotes, mas eu tenho, em primeiro lugar, rezado por eles. Em terceiro lugar, eu vivo da Eucaristia como centro da minha vida, portanto, também devemos examinar a nossa consciência. Ao adentrarmos agora no mistério de Cristo, da paixão, contemplamos o Cristo sacerdote, e o maior gesto sacerdotal de Cristo é justamente a sua paixão, que entra livremente, ninguém tira a vida de Cristo, é Ele que se oferece em sacrifício. Unamo-nos, pois, a Ele, façamos da nossa vida uma oblação, aprendemos a amar até o fim. E, prezados irmãos, que a Santíssima Virgem Maria, Mãe do sumo e eterno sacerdote, Cristo, nos conduza ao altar com o espírito de fé, de adoração e de entrega, que nós possamos permanecer ao lado da Santíssima Virgem Maria neste tríduo pascal. E, portanto, para encerrarmos a nossa reflexão, a pedido do Papa Leão XIV, neste mês de abril, nós somos convidados a rezar pelos sacerdotes.
Portanto, ofereçamos a Cristo esta oração, façamos dela a nossa oração neste momento. Ó Senhor Jesus Cristo, sumo e eterno sacerdote, que no cenáculo instituístes o sacrifício perene e confiastes aos vossos ministros o mistério tremendo do vosso corpo e sangue, olhai com amor para os vossos sacerdotes, santificai-os na verdade, fortalecei-os na provação, guardai-os na pureza do coração e na fidelidade ao vosso altar. Fazei que sejam homens de oração, fiéis dispensadores dos mistérios divinos, ardentes na caridade e firmes na doutrina, que configurados a vós, sumo e eterno sacerdote, não busquem a si mesmos, mas se consumam como hóstias vivas pela salvação das almas. Dai-lhe coragem na cruz, humildade no serviço e perseverança até o fim, e concedei ao vosso povo pastores segundo o vosso coração santíssimo, para que, guiados por eles, alcancemos a vida eterna. Ó Maria, Mãe dos sacerdotes, guardai-os sob o vosso manto. Amém. Paixão de Cristo, confortai-nos.